Bom dia a todos. Meu nome é Leda, eu sou consultora do Pereira Neto Macedo Rocco Advogados. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, um óculos levemente arredondado. Estou usando uma blusa branca e estou sentada atrás de uma mesa de pano preto. E eu queria começar parabenizando o IBRAC por essa iniciativa de adotar a autodescrição nos painéis como uma forma de aumentar a inclusão de pessoas com deficiência visual. Grande parte, né, do que motivou a escolha desse tema foi a recente polêmica envolvendo a recente regra, né, emitida por esse ano pelo FTC em abril desse ano, proibindo cláusulas de não compete. E que, no final das contas, acabou sendo revertida, né, pelo judiciário alguns meses atrás, e aí, atualmente, acaba não estando mais em vigor, não entrou em vigor. Esse é um tema muito caro para mim, que é um tema da minha dissertação de mestrado e que eu estudo desde 2019, quando, na verdade, durante um caso envolvendo um AC complexo, eu fui provocada, instigada a olhar para uma cláusula de não concorrência para além daquelas fronteiras tradicionais que a gente costumava e estava acostumado, né, a olhar. Então, o nosso objetivo aqui nesse... O nosso objetivo aqui nesse painel vai ser discutir se o Brasil deve seguir e se inspirar pelos caminhos trilhados pelos Estados Unidos. E aí, dentro desse contexto, a gente vai dar um especial foco para as práticas, né, algumas práticas laborais que as autoridades concorrenciais têm entendido como anticompetitivas e... dentro desse contexto, discutir também alguns desafios, especialmente na interação, né, com o Poder Judiciário e com as leis trabalhistas. E aí, para essa discussão, a gente trouxe um super time, bem diverso, de advogados, economistas, atuantes no setor público, no setor privado, na academia, e especialistas, tanto em direito concorrencial como em direito do trabalho. Então, começando aqui pela minha direita, ele que dispensa apresentações, o Diogo Thomson atua há mais de 15 anos no CAD, já foi procurador, diretor do DPDE, superintendente adjunto e interino na SG e ocupa atualmente a cadeira de conselheiro do tribunal. A Paula é advogada e sócia do Matos Filho e atua com direito concorrencial há 15 anos. O Grant é sócio da prática concorrencial do Milbank em Washington, tendo também acumulado experiência no governo, atuando como trial attorney na divisão antitruste do DOJ. A Olivia Pasqualete é mestre, doutora em Direito do Trabalho e professora na Direito GV dessa matéria. E a Tainá Leandro é doutora em Economia e atua como coordenadora de promoção da concorrência na Secretaria de Reformas Econômicas. Já trabalhou tanto na SG quanto no DE do CAD, além de ter atuado na ANS e na Ancine. E ela também foi International Fellow na FTC. E aí, por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer imensamente ao Ricardo Pastore e ao Daniel Dueck, que pensaram e estruturaram esse painel junto comigo. A nossa ideia aqui nesse painel é montá-lo no formato de perguntas e respostas, então deixar ele bem dinâmico. E eu vou direcionar as perguntas para alguns panelistas mais específicos, mas desde já queria deixar o convite estendido para quem quiser, os outros que quiserem contribuir, também poderem chamar a palavra e dar suas contribuições, né? Então, vamos começar indo direto ao ponto, né, na nossa primeira pergunta, que é a pergunta do painel. Quando os assuntos são acordos de não concorrência e de não contratação, o Brasil deve seguir os caminhos trilhados pelos Estados Unidos, né? Uma coisa muito interessante, acho que dessa discussão, é a mudança na forma de olhar para esse tipo de cláusula, né? Porque o CAD, e até mesmo a gente, como advogado, a gente estava acostumado a olhar para cláusulas de não concorrência e de não contratação no contexto de operações societárias, né? Olhando ali se a cláusula estava dentro do aspecto, né, da limitação geográfica adequada, temporal, limitada pessoal-chave. Mas a gente não estava necessariamente acostumado a olhar para o mercado de trabalho como um mercado relevante, onde a concorrência pela mão de obra acontece. E essa é a nova proposta, né, que as autoridades antitruste mundiais têm colocado. O Eric Posner, ele aponta que o ponto de virada
dessa aproximação entre o direito concorrencial e o mercado de trabalho foi lá em 2010, quando a autoridade antitruste norte-americana processou as gigantes, né, Apple, Google, por terem acordos de não contratação dos engenheiros de software umas das outras. E aí, a partir daí, o assunto não parou de evoluir. Então, eu queria direcionar minha primeira pergunta para a Paula, pedir para a Paula contar um pouquinho para a gente da experiência dela aqui no Brasil, envolvendo essas questões antitruste no mercado de trabalho. E aí, eu vou contar com a experiência do Grant e pedir para ele complementar a fala da Paula, discutindo como essas questões têm se desenrolado lá nos Estados Unidos, principalmente a recente controvérsia, né, em torno da norma do FTC. Obrigada, Leda. Meu nome é Paula Câmara, sou sócia do Matos Filho. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura média, cabelos escuros e médios. Estou com um óculos vermelho e uma blusa branca. Bom, obrigada pelo convite, Leda, pela organização impecável do painel. E bom dia a todos, é uma alegria estar aqui com casa cheia. E bom dia também para os meus colegas palestrantes, é uma honra estar aqui entre vocês, né? Bom, até recentemente pouco era dito, né, sobre a interseção entre o direito do trabalho e da concorrência. Eu acho que a literatura cita até alguns motivos para isso, né? Acho que primeiro tinha-se uma crença de que talvez o antitruste não fosse necessário para atacar questões trabalhistas, né? Seja porque tinha-se uma crença de que o mercado de trabalho já era por si só competitivo, ou porque já existiam outros mecanismos, talvez, enfim, mais eficazes para isso, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um direito trabalhista tão robusto, ou até mesmo porque você tem talvez diferentes valores, né, que são protegidos pelo direito da concorrência e pelo direito trabalhista. Mas atualmente no Brasil a gente começou a falar muito sobre isso, né, seja em reação às discussões que estão acontecendo lá fora, né, o Grant vai falar, né, você teve essas questões, obrigada, né, voltada de ban dos non-competes nos Estados Unidos. Mas mesmo aqui no Brasil, né, assim, é um hot topic, porque recentemente a gente teve várias investigações abertas para olhar justamente condutas no mercado de trabalho, né? Só esse ano foram 3, né? Foram 2 para olhar troca de informações no setor de RH, em indústrias variadas, uma especificamente no setor de empilhadeiras, aí discutindo inclusive questões de no-poach, e, enfim, perguntas que vêm sendo feitas, né, no âmbito de atos de concentração sobre non-solicit. Então, assim, é um tópico que vem sendo abordado muito, né? Então, acho que talvez só para dar um pontapé inicial na questão, eu vou introduzir os tópicos mais comuns de interseção entre antitruste e direito do trabalho. Acho que são 2 tipos diferentes, né? Acho que primeiro você tem essas cláusulas que são as acessórias, né? Que tem justamente os non-competes nos mercados, enfim, nos mercados de trabalho, e os non-solicits quando inseridos nos casos de M&A, e os acordos colusivos, né? E aí, bom, acho que pegando esse primeiro, né, os non-competes e os non-solicit no caso de M&As, né? Acho que primeiro é importante pontuar que existe um reconhecimento que as cláusulas restritivas à concorrência acessórias, elas não são proibidas por si só. Você sempre tem que olhar o lastro, então são analisadas sob a ótica da regra da razão, né? Então, olhando assim essa questão do racional, né, quando a gente está falando dos non-competes do mercado de trabalho, qual que é o racional? Acho que é basicamente a proteção do negócio, né? Então, você tem aí, enfim, você tem um empregado, né? São 2 principais motivos, né? O empregado, principalmente os de alto escalão, ele tem acesso ali a um know-how, a um segredo de empresa, né? Aos segredos dos negócios, e também acesso à lista de clientes, o relacionamento com o cliente. Então, os non-competes inseridos nesse contexto, muitas vezes, de forma legítima, impedir que esse empregado saia dali, enfim, abra um negócio concorrente, ou então vá para um concorrente e use dessa informação para fazer uma concorrência desleal, né? Por isso, até que no ordenamento jurídico a gente já tem alguns mecanismos para coibir isso, né? Muitas vezes isso é discutido no âmbito da própria concorrência desleal. E a própria CLT, né? Inclusive, uma hipótese de demissão por justa causa é você fazer concorrência ao seu empregador, né? No âmbito dos tribunais e no CAD, né, como que isso tem sido visto, né? O TST já reconheceu a legitimidade de non-competes, é lógico que de non-competes, enfim, nos contratos de trabalho, lógico que com limitações, né, temporais, geográficas e de tempo, e também desde que haja uma compensação adequada para o empregado. No âmbito do CAD, a discussão ela é incipiente, né? Eu acho que tem até uma discussão aí, assim, não se vê assim, não se traz contratos, né? E cláusulas de não concorrência entre empregador e empregado para o CAD, até por uma questão de lide privada, mas o fato é que isso também vem sendo discutido no âmbito, né? Tipo assim, enfim, do CAD e da doutrina, até no âmbito dessas discussões recentes, né? Então, isso vem sendo questionado, né? Mas fato ou outro é que, independente disso, acho que existe um consenso de que esse tipo de cláusula existe um racional, então que você tem que olhar
sob a ótica da regra da razão, né? O outro tipo de cláusula restritiva comum são os no poach e os non solicit, né? E aí falando, né, acho que existe, como eu estava falando, né, Leda, existe uma diferenciação muito importante, né, que é o no poach inserido num acessório, né, inserido num contexto de um M&A, do que o no poach puro, né, como uma naked restraint, né. E o próprio CAD já elencou isso, né, inclusive nesses casos recentes, nas notas técnicas de instauração, em que foi trazido muita doutrina, né, sobre o caso, de que existe uma ótica diferente de análise para esses dois tipos de conduta, né. Então, no caso de não solicitação no contexto de M&As, a lógica é muito parecida com os não-competes tradicionais, né, que no contrato de alienação de empresa, ela implica na transferência do negócio e na sua capacidade de atrair clientes, né. Então, por esse mesmo motivo, né, você tem o non-compete para evitar em que vá se atrás dos clientes, e o non-solicit, né? Por quê? Porque os empregados daquele negócio, acho que na maioria das vezes é uma parte muito importante do negócio a ser transferido. Então, tem esse racional do lastro por trás da proteção do fundo de comércio que foi adquirido, né? Por isso, inclusive, que muitas vezes o CAD faz esse paralelo com o dispositivo do Código Civil, que proíbe justamente que o alienante faça concorrência, né, à empresa alienada, né, que tem todo esse racional de proteger o comércio. Então, a prática do CAD é exigir, então, que essas restrições estejam diretamente relacionadas e necessárias à implementação, né? Porque tem essas cláusulas restritivas, elas são aceitas, mas também são, por serem restritivas à concorrência, são avaliadas, enfim, de forma restrita também para aquela finalidade a que ela é proposta, né? Bom, acho que essas são as duas principais questões unilaterais verticais, por assim dizer, né? Acho que uma outra discussão são as condutas concertadas, né, horizontais. Eu acho que a principal diferença é o padrão de análise mesmo, né? Porque, enfim, enquanto a gente estava falando aqui de regra da razão, o CAD tem considerado, enfim, e outras autoridades de defesa da concorrência têm considerado que o padrão da análise é o per se para acordos horizontais, né, que é o acordo de no poach como naked restraint, né, quando você tem concorrentes que acordam em não competir pelos empregados, ou wage fixing, né, que é para a fixação de salários ou de outros benefícios, né. E a lógica aqui é parecida com as práticas colusivas de acordos clássicos, né, de fixação de preço, né, só que, ao invés de a gente falar de mercados tradicionais, que tem os concorrentes competindo aí pelos clientes em mercados tradicionais, você tem, na verdade, os empregadores competindo pela mão de obra, né? Então, a justificativa, né, que é frequentemente usado para explicar a legitimidade da intervenção antitruste nesse tipo de conduta, é olhar o mercado de trabalho sob a ótica do mercado tradicional, né, como se os empregados fossem a ponta vendedora aí da mão de obra, ou o empregador fosse o comprador, né? Por isso que a gente fala até um pouco de abuso de poder de monopsônio, ou quando a gente está falando nessas questões horizontais, de supressão da concorrência mesmo pela mão de obra, né? Por isso que muitas vezes não é que é algo novo, né? Você simplesmente está olhando o mercado de trabalho como um mercado, né? Que, enfim, não existe uma isenção para nenhum tipo de mercado para análise antitruste, e de igual forma não vai ter uma isenção para o mercado de trabalho, né? Então, são dois principais temas nesse sentido, que é acordo de fixação de remuneração, que é o wage fixing, e os acordos de não contratação dos trabalhadores, que é o no poach, mas diferente do que eu acabei de comentar, como uma naked restraint, né? E aí, de novo, com toda essa exceção, que são os contratos de franquia e a alienação de empresa, né, que, como eu já mencionei, né? Por fim, você tem um outro tópico atual também, mas que talvez seja uma categoria aí separada, que são as trocas de informações concorrencialmente sensíveis. Isso está sendo discutido bastante também no âmbito de investigações recentes que têm sido abertas. E aqui eu coloquei também separado propositadamente, porque eu acho que a discussão é diferente do padrão de análise, né? Existe, enfim, né, uma preocupação geral, né, de troca de informações sensíveis, e muitas vezes analisado no contexto de outras condutas colusivas, de outros acordos, mas a gente ainda não teve, pelo menos no Brasil, uma decisão final sobre isso, né? A gente tem os casos que estão sendo instaurados e a discussão é essa, né? Só que existe também, enfim, né, uma diferença que é compartilhamento de informações, enfim, nem sempre ele é anticompetitivo, né? Depende muito de qual informação é compartilhada, da estrutura dos mercados, de quem está compartilhando, né? Muitas vezes pode ter até um efeito pró-competitivo, a depender de quais são as informações, de quais são os mercados. Então, enfim, existe uma série de fatores que afastam aí da análise do per se, né? Então, acho que esse é o estado da arte do que a gente está hoje, né, de discussão de forma super rápida aqui no Brasil e os tipos de conduta que estão sendo avaliados. Thank you, and thank you very much for the invitation to speak to IBROC. My name is Grant Berman. I'm a partner at Milbank in Washington, and I'm a white male, brown hair, brown eyes.
Leda asked me to speak today about the U.S. experience with antitrust law in labor markets. So I'd like to share with you some observations I have about the efforts made by the antitrust authorities to enforce antitrust law with respect to labor markets over the past few years, and share some observations about the successes and challenges that the antitrust authorities have faced. So in the United States, the application of antitrust law to labor markets actually has a very long history. And there are cases going back to the Supreme Court in 1928, in which the Supreme Court has applied the Sherman Act to agreements that restrain trade with respect to labor. So the recent emphasis in the United States on labor markets is not a new development. It has a long history. But as Leda mentioned, there's been an increased effort, especially since 2010, to place greater resources, to devote greater resources to this effort. And it's really been an across-the-board initiative by both the FTC and the DOJ over the past few years across a range of antitrust issues. The antitrust authorities have investigated mergers and pursued theories of harm in which the merger is investigated not only for the risk it poses to create higher prices, but also the risk it may pose to workers. The FTC has issued a ban on non-competes, and the DOJ has prosecuted criminally a series of cases involving no-poach agreements. And those efforts have met mixed results in the United States. And I think there's a couple observations we can draw from that experience. But let me just first outline what that mixed experience is. So in 2016, actually under the Trump administration, toward the end of the Trump administration, the DOJ made clear through guidance that it intended to pursue criminally, not just civilly, but as a criminal violation of antitrust law, certain agreements involving labor. And then a few years later, the DOJ brought a series of criminal antitrust cases challenging no-poach agreements. They had some success in one case in getting a plea agreement, but every such case that went to trial was determined, in each of those cases, the jury or the judge acquitted the defendants. So the DOJ has struggled to actually prosecute these no-poach agreements criminally. Similarly, the FTC issued a ban on non-competes recently, but it was enjoined by a Texas district court, and that case is now on appeal in the Fifth Circuit in Texas. What's gotten less attention than those challenges that the DOJ and the FTC have faced, I think, is the success that the agencies have had in merger cases. So many of you have heard about the DOJ's successful challenge to the Penguin Random House Simon & Schuster merger. That was a publishing merger in the United States. The theory in that case was not that the merger would raise the cost of books to consumers. The theory in that case was that authors would be paid less for their work producing the books. So in other words, it was a labor theory of harm. And for a long time in the Biden administration, that was actually the first and only merger victory that they had. It was one that involved labor. I think looking at this record, one can make a couple observations about how antitrust enforcement in labor markets has worked out in the United States. One observation is that courts universally, even those that have sided with defendants, have recognized that it is appropriate to apply antitrust law to labor markets. So there's not a dispute about whether it's appropriate or beyond the scope of the statute to apply antitrust law to labor markets. The question has become, what standard do you apply when you do so? A per se standard, a rule of reason standard, what factors are appropriate to look at? The second observation I make, and this is consistent with your observations, is that the agencies have had far more success when they've pursued labor antitrust cases under the rule of reason than under the per se standard. And I think the reason why that's been the case in the United States is that in the United States, courts reserve per se treatment
to those types of agreements that they have significant experience with, and that they've determined over the course of many cases are overwhelmingly likely to harm competition and have few, if any, redeeming pro-competitive qualities. And courts have been reluctant to apply the per se standard to many aid labor violations because they don't feel they have built up that experience. And I think that has played out across a range of cases and explains the difference in outcomes one sees between merger cases where the standard is not per se, you have to prove why that particular transaction is likely to have harmful effects on competition, versus criminal cases and the FTC rule where the FTC and the DOJ have sought to apply a blanket prohibition. So let me pause there and just hand it back to you later. Agora eu quero colocar as nossas autoridades, então, na berlinda, perguntar para o Diogo e para a Tainá como que as autoridades têm visto, né, essa questão e quais as iniciativas que têm sido tomadas. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer ao IBRAC pelo convite de mais uma vez estar aqui e também agradecer a Leda por organizar esse painel. Foi um trabalho de várias semanas, um trabalho conjunto muito bacana de fazer. Meu nome é Diogo, eu sou homem, tenho cabelos castanhos, sou de pele branca e estou vestindo um terno azul. E uso barba, tá? Levemente grisalha. Levemente não, jamais para branca do que para... Mas, enfim, acho que a gente pode... A Paula já tocou em alguns pontos sobre o nosso tema. Eu queria só, para quebrar o gelo, responder que a gente não está na melhor semana para responder essa pergunta se o Brasil deve seguir caminhos dos Estados Unidos. Mas feita essa pequena consideração, como já foi dito aqui várias vezes, esse tema, né, de não compete e de não contratação não é um tema totalmente novo para as autoridades de defesa da concorrência do Brasil. Na lei anterior, na lei 884, era inclusive bastante comum que esse tema fosse discutido em casos concretos. A maior parte aqui não era nem nascido, ou era criança nessa época, mas naquela época o CAD julgava todos os casos de atos de concentração. E foi daí que surgiu uma grande jurisprudência, né, uma consolidada jurisprudência sobre definição de limites para não compete, tanto não compete geral, como para não aliciamento, na época, que era a forma como se falava. Inclusive, tem até casos, alguns vão lembrar aqui do caso BEMES, que são casos bastante paradigmáticos nesse sentido. E isso seguia uma tradição brasileira, do direito brasileiro, que não vem do direito da concorrência, né? Acordos de não compete existem no Código Comercial, que muitos aí, com certeza, nem aprenderam. Está funcionando? Não. Caiu todos. Voltou. Sim, voltou. Então, muitos nem aprenderam na faculdade, porque, inclusive, ele foi revogado com o Código Civil de 2012, né? Mas ali já existia essa previsão do não-compete, da cláusula de não-concorrência. E, como a Paula mencionou, a legislação trabalhista e a interpretação dos tribunais sobre a legislação trabalhista também reconhecia reiteradamente, dentro de certos limites, a possibilidade do não aliciamento, né? Então, assim, de uma certa forma, esse tema sempre foi tratado, principalmente em casos de concentração econômica, como vocês muito bem colocaram aqui. O que talvez seja mais recente disso seja, de fato, uma atuação um pouco mais proativa da autoridade em identificar casos de conduta, né, de restrição à concorrência nos mercados de trabalho. Isso também, de alguma maneira, em casos de cartel em geral, já vinha sendo estudado, né, e analisado pelas autoridades brasileiras, mas geralmente o wage fixing era uma parte maior de um conjunto colusivo, de um enredo colusivo mais amplo, que envolvia também combinações com relação ao mercado produto ou serviço envolvido no cartel. E mais recentemente, também com uma maior identificação de condutas coordenadas e colusivas relacionadas à troca de informações sensíveis, isso acabou também gerando casos que são relacionados ao mercado de trabalho. E aí eu acho que a Paula já colocou muito bem, mas você tem alguns modelos, algumas categorias de possíveis condutas nesse ponto, né? Então, você tem um wage fixing, que seria um cartel, e não teria muito segredo para a defesa da concorrência como lidar com isso. É um cartel
seria uma conduta por objeto típica, né? O no-poach, acho que também se aproxima mais disso do que um outro tipo de conduta. E a troca de informação sensível, ela tem um pouco mais de dificuldade de análise, embora, e até para não contradizer um voto recente meu, eu não vou entrar em discussão se deve ser per se ou regra da razão, me parece que, sendo uma coordenação entre concorrentes para trocar informação sensível, isso deveria ser visto pelo objeto e aí se atrás se existe alguma justificativa ou não, ou se essa informação não é sensível ou se ela não é concorrencialmente sensível. E hoje a gente tem muitos casos sendo desenvolvidos com base em troca de informações sensíveis. Mas, assim, olhando para esses casos, dá para ver que não são casos em que se coordena, um determinado grupo de empresas se coordena para discutir informações sensíveis sobre mão de obra. E, como você já foi falado aqui, no Brasil existe toda uma disciplina do direito de trabalho para que isso seja feito dentro de um sindicato, entendeu? E dentro de estruturas trabalhistas próprias. Então, se a intenção é discutir benefícios do trabalhador, se a intenção é discutir melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, níveis de possibilidade de bônus ou não, isso é feito com base no direito do trabalho e em discussões relacionadas ao direito do trabalho. Então, quando isso é feito fora desse âmbito, por um grupo de empresários, me parece que isso tem mais a ver com uma conduta anticompetitiva do que com uma questão trabalhista. E agora eu posso falar com mais tranquilidade, porque eu não conheço nenhum dos casos, exceto do de RH, que eu ainda estava na SG. Então, eu estou falando aqui o que eu sei publicamente, como vocês todos sabem. O que me parece, assim, e aí como último ponto, ou penúltimo, né? Eu ainda falo um pouco de fusões daqui a pouco. Mas, assim, o que me parece que mudou recentemente? Me parece que, de alguma maneira, as autoridades antitruste do mundo acordaram para algo que sempre foi relacionado à concorrência. Trabalho, ele sempre foi um insumo necessário para o desenvolvimento da atividade econômica. Então, essa possibilidade da existência de um poder de compra do monopsônio com relação ao insumo mercado de trabalho, ela sempre existiu. Talvez, pelo fato das normas de direito do trabalho, não só no Brasil, mas internacionalmente, terem uma regulação muito forte, muito efetiva, e também porque, digamos assim, na modernidade central ou nos países mais desenvolvidos, os níveis de emprego nunca sofreram grandes abalos, ou pelo menos desde o pós-guerra não sofreram grandes abalos, esse aspecto do efeito da concentração econômica sobre o mercado de trabalho não era tão evidente, não era tão saliente. E isso se tornou mais saliente recentemente, com diversos problemas, principalmente após as grandes crises econômicas mais recentes e depois da pandemia ainda mais. Então, acho que agora existia uma prioridade das autoridades de defesa da concorrência de olhar também para isso, parece fazer sentido, e parece ser, de fato, uma tendência, né? Então, esse é um ponto. E isso impacta também em algo que antes era feito, como a gente já colocou aqui, de maneira muito pontual, com relação a cláusulas em concentrações econômicas, mas também com impactos de fusões no mercado de trabalho. Não é também um tema totalmente novo, vocês vão lembrar do caso Gol e Webjet, isso foi muito discutido. Não parece ser papel do CAD como agência defender o emprego de maneira geral. Então, assim, principalmente num caso concreto, né, se uma fusão vai gerar demissão, não é necessariamente algo que deveria preocupar o CAD a priori, mas se aquela fusão gera um poder de concentração ou gera um efeito que vai gerar um efeito da empregabilidade do mercado em geral, daquele mercado afetado em geral, aí sim me parece que tem uma relação entre trabalho e concorrência, né? A concentração econômica gerando efeitos no mercado de trabalho, e talvez isso sim tenha que ser, de fato, levado em conta em determinados tipos de fusão. Claro que a gente vai discutir isso daqui a pouco, talvez, não é para isso ser feito em todos os casos. Existe uma necessidade de atualização do instrumental para que isso seja feito, então, no próprio guidelines americano, já tem uma ideia de como definir um mercado relevante voltado à mão de obra. Mas isso acho que também deve ser uma tendência para casos grandes em que se identifique essa capacidade, essa formação de uma concentração econômica, de um poder de compra que efetivamente gere problemas do mercado de trabalho. E eu acho que esse é um caminho que ainda vai ser explorado, mas também é uma tendência.
Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar nessa mesa, né, com pessoas tão qualificadas. Eu sou Taina Leandro, trabalho na SRE, sou pele clara, cabelo liso, castanho claro, e estou vestindo roupas brancas, um blazer branco. Então, já em 2019, né, a primeira manifestação da CEAE, hoje CRE, Secretaria de Reformas Econômicas, em relação à questão do mercado de trabalho e concorrência, foi uma contribuição na OCDE, em que já tinha esse entendimento de que o mercado de trabalho da mesma forma que empresas concorrem para vender seus produtos, né, concorrem por consumidores, elas também concorrem pela mão de obra e por mão de obra de trabalho. Então, e por esse motivo, o mercado de trabalho se beneficia, sim, de concorrência. A gente entende que concorrência vai trazer melhores benefícios, melhores salários, uma maior probabilidade de crescimento de salários. Então, de fato, você pode argumentar que sim, o mercado de trabalho é um mercado regulado, mas também, da mesma forma que outros mercados regulados, como medicamentos, outros mercados regulados como telecomunicações, se beneficiam da concorrência, o mercado de trabalho também vai se beneficiar de concorrência. E é interessante também você perceber, do ponto de vista econômico, que o mercado de trabalho tem algumas particularidades que, inclusive, podem ter como efeito efeitos deletérios da concorrência, até pequenas concentrações, mesmo mercados não tão concentrados já podem ter efeitos, né, negativos concorrencialmente. Por quê? Porque você tem baixo troca, né, a mobilidade dos trabalhadores, ela não é muito alta, principalmente se você observar trabalhadores que são menos qualificados, que precisam de um apoio familiar. Um segundo ponto também que eu acho que é muito importante, e aí também você pensando já nos trabalhadores mais qualificados, é que existe uma grande fricção, né, nesse mercado em um custo de procura, né? Então, no momento que sai uma vaga que tem o seu perfil, você sendo uma pessoa muito especializada em um determinado mercado, não necessariamente vai ser um momento em que você não é muito frequente surgir essas vagas que têm o exato seu perfil, então isso também afeta muito você ter algum tipo de limitação, né, dessa possibilidade de mudança de emprego desse trabalhador, e também o próprio custo de troca, né? Você tem uma grande você não necessariamente você conhece as regras da nova empresa, você também não necessariamente conhece o custo reputacional dessa nova empresa que vai te contratar, então às vezes você também fica um pouco mais apreensivo de você fazer essa mudança de vaga, né? Então, por esses motivos, o mercado de trabalho talvez seja ainda mais complexo do que o mercado de compras, né? Compras de determinados produtos. E num cenário ainda que você vai ter muitos contratos de trabalho em que em que o trabalhador não tem a possibilidade de negociar em si cláusulas contratuais, que sejam contratos take or leave it, dependendo das cláusulas que estão ali, na verdade vai ser um efeito, né? Um efeito do poder de monopsônio da empresa contratante. Então, por isso, nesse sentido de que pode ser um efeito do poder de monopsônio em si, eu acho que é muito importante você ter uma visão mais clara de quando essas cláusulas são ou não são, do ponto de vista concorrencial, benéficas, né? Então, eu acho que o entendimento com relação ao non-poach e wage fixing é muito semelhante ao que o Diogo falou da SRE. Acho que são condutas mais claras, né, que tem um arcabouço de instrumentos com os quais a autoridade concorrencial pode atuar bem mais claros. Então, e um outro ponto também que eu acho que é muito interessante, eu acho que realmente foi um caminho muito acertado das autoridades da concorrência olhar esse cenário também, são as cláusulas de não compete.
Então, a gente tem, é claro que você sempre argumenta, né, de alguns benefícios que essas cláusulas de não compete podem ter no mercado, principalmente em trabalhadores qualificados, né, de você diminuir a chance de ter uma troca de informações sensíveis, você tem segredos de empresa e tem também a possibilidade de você fazer investimentos, né, no seu empregado, e você quer ter esse retorno antes que ele passe para uma outra empresa. Então, nesse cenário, você pode discutir a possibilidade de você fazer uma regra da razão para analisar essas cláusulas contratuais. Mas, por outro lado, também é uma regra, e assim, eu como uma pessoa liberal, né, eu acho que é uma regra que você afeta muito a liberdade de escolha dos empregados. Então, é uma regra, quando você tem um non-compete, o que você coloca na mesa é que você como empregado, o trabalhador não poderá sair da empresa, não poderá aceitar uma nova vaga. Então, por ela ser uma regra muito incisiva, né, no direito de escolha do trabalhador, eu acho que ela é uma regra que ela tem que ser realmente muito analisada. E tem efeitos negativos, tanto do ponto de vista de você diminuir, de fato, a possibilidade de melhorias de salários e melhorias de condições de empregabilidade. Eu conheço muitas evidências anedóticas nesse sentido, né, de que cláusulas de não concorrência, tenho muitos colegas que têm cláusulas de concorrência nesse mercado, então, realmente, a gente percebe quando as pessoas tinham uma cláusula de concorrência de 6 meses, passaram para 9 meses, em 6 meses elas conseguiam propostas, em 9 meses as propostas desapareciam, então, de fato, isso é uma coisa muito a ser observada. E é uma outra questão que eu acho que é muito interessante de discutir, numa mesma indústria, existem várias empresas que atuam sem ter cláusula de concorrência com seus empregados e empresas que atuam com cláusula de concorrência para os seus empregados. Então, a minha dúvida é o seguinte: se é tão necessário para você proteger o seu negócio uma cláusula de concorrência, por que isso não está em todas as empresas, né? Então, eventualmente, tem outros mecanismos que você pode adotar, como non-disclosure agreement, ou como, ao invés de você colocar uma cláusula de não concorrência porque você fez um investimento na qualificação do seu trabalhador, você coloca um tempo limite que esse trabalhador tem que ficar na empresa. Então, assim, eu acho que também é importante a gente sempre pensar se existe outro instrumento que você pode adotar, né, que possa ter esse mesmo benefício, no sentido que não seja tão invasivo e tão intrusivo quanto uma cláusula de não concorrência. E é muito interessante, né? Porque se você pega a jurisprudência do CAD com cláusulas de não concorrência, a gente tem as cláusulas de não concorrência de shopping center, né? E tem essa discussão da cláusula de raio, que você não pode ter uma cláusula de raio de 300 a 500 metros quadrados do seu shopping center. Então, assim, eu acho que se você pensar nesse exemplo e transmutar, né, por exemplo, dos trabalhadores, eu acho que, de fato, é uma coisa que é muito interessante, muito importante das autoridades de concorrência continuarem, se debruçarem mais sobre isso. E também tem do ponto de vista da cláusula de concorrência, de fato, está diminuindo, criando uma barreira à entrada, porque entrada de novas empresas, porque é essencial, e tem estudos dizendo que quando são esses executivos sêniores que abrem uma nova empresa e que têm experiência nesse mercado prévio, elas são empresas que têm maior chance de sobrevida e são empresas também que têm maior capacidade de já iniciar com um maior grau de competitividade nesse setor. Então, acho que existem muitos outros exemplos, mas, assim, dado o tempo, né, eu acho que todos esses pontos são muito importantes. Eu acho realmente é muito acertada essa decisão das autoridades da concorrência de olhar isso mais de perto, no sentido de que, de fato, você tem uma teoria de dano que ela é muito... Você, de fato, consegue perceber essa teoria de dano, não é uma coisa que você tem que criar instrumentos novos. Eu acho que, dado com os instrumentos que a gente já tem, eventualmente você vai ter que fazer uma adaptação ali a outra, mas eu acho que realmente é um ponto muito interessante. Agora eu vou querer direcionar para a mesa, acho que é a minha pergunta preferida, que foi um questionamento que me inquietou muito,
quando eu estava estudando esse assunto, que acho que um dos principais desafios, né, da gente importar entendimentos e posições estrangeiras é como que a gente faz para adequá-los, né, adequá-los à realidade brasileira e ao sistema jurídico brasileiro, né? Então, uma questão nesse sentido que me preocupa, nessa nova aproximação, nessa nova interação entre o mercado de trabalho, o direito do trabalho, o direito concorrencial, é como que vai se desenvolver essa relação entre o CAD, de um lado, né, e os tribunais trabalhistas e o Ministério Público do Trabalho, do outro. Então, acho que um exemplo dessa interação complexa foi a decisão recente proferida pelo TRT da 15ª Região, né, que em junho do ano passado decidiu que a Justiça do Trabalho tinha competência para discutir decisões do CAD no que se refere a relações de trabalho. Né, e que o CAD tinha que consultar sindicatos na análise de fusões, né, consultou sindicatos, coordenar com o Ministério Público do Trabalho e fundamentar suas decisões na função social da propriedade, livre iniciativa e valor social do trabalho. E a gente tem outros exemplos também, né, tem um exemplo até mais antigo, que numa disputa entre o Ministério Público do Trabalho e o CAD, discutindo a operação, os reflexos da operação Fischer-Citrovita com relação a demissões, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação cautelar exibitória contra o CAD, pedindo para o CAD abrir todos os atos de concentração que tinham sido aprovados desde 2003, e quando o CAD não forneceu ali dentro do molde do que o Ministério Público estava pedindo exatamente, com informações confidenciais e tudo, o Ministério Público pediu para que fosse apurado o crime de desobediência na pessoa do presidente do CAD da época. Né? Então, eu queria direcionar a pergunta para todo mundo, mas principalmente para a Olívia, que é a nossa especialista aqui do direito do trabalho, e perguntar como que, enfim, vocês veem essa questão, né? Quais precauções podem ser tomadas e se existem ferramentas já disponíveis para a gente, tanto no direito do trabalho quanto no direito antitruste, para resolver esses problemas. Obrigada, Leda. Bom, começo minha autodescrição. Eu sou Olívia, uma mulher branca de cabelos na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa clara e também estou sentada aqui atrás da mesa. Ao meu lado está a Leda, do meu outro lado está a Tainá. Bom, acho que a sua pergunta talvez, para mim, seja uma das mais difíceis por alguns motivos. Primeiro, que para nós, no direito do trabalho, não é um assunto trivial esse assunto da concorrência, né? E aqui eu quero começar dizendo que, na minha perspectiva, é muito positiva essa aproximação entre trabalho e concorrência. Afinal de contas, como muitos aqui já disseram, né, o trabalho é um insumo importante para o mercado e até, enfim, um dado histórico, né, quando a Organização Internacional do Trabalho é criada, um dos objetivos de criar padrões internacionais mínimos é evitar a concorrência desleal entre os países, né? Então, esse não é um assunto, de fato, novo, mas, tradicionalmente, ele não foi tratado pelo direito do trabalho em geral e no Brasil. Eu, ontem, né, revendo textos e pensando nessa fala de hoje, eu fiz um exercício de pensar possíveis, né, estruturas, dispositivos que nós temos já no direito do trabalho, e que, de alguma maneira, dialogasse com essas várias controvérsias que nós estamos discutindo hoje. E eu te confesso que foi super difícil, né? Então, assim, para dizer que a gente, no direito do trabalho, tem muito pouco insumo, talvez, para responder essas várias novas, né, controvérsias que surgem. Um insumo, enfim, uma ferramenta já existente diz respeito ao período, enfim, do contrato de trabalho. Afinal de contas, concorrer com seu empregador é uma motivação para justa causa, mas, para além do contrato de trabalho, não existe exatamente uma vedação muito clara. As cláusulas, né, de não compete, apesar de terem sido objeto de grande discussão também na Justiça do Trabalho, considerando uma certa limitação na autonomia do trabalhador de dizer não para essas cláusulas. Então, enfim, basicamente, ou eu aceito ou eu não assumo aquela posição, mas, apesar dessas discussões, em geral, elas têm sido recepcionadas pela jurisprudência, claro que com aqueles limites geográficos, temporais, já conhecidos, né? Mas, em alguma medida, a construção jurisprudencial nesse sentido é de que elas são possíveis, e acho que isso pode ser um sinal importante no sentido de considerar essa praxe de mercado que, em grande parte dos casos, né, tem uma
importante razão de ser, justamente evitar, né, enfim, compartilhamento de outros segredos, mas sem perder de vista, acho que o que a Tainá comentou. Existem outras ferramentas que também podem contribuir para atingir esse objetivo. Então, eu diria que, em relação a cláusulas de não concorrência, nós estamos nesse passo com a jurisprudência. Em relação a cláusulas, enfim, a contratos de não contratação, eu diria que o direito do trabalho é praticamente silente a esse respeito, embora, se tratando, né, de práticas que, em alguma medida, gerem um dano difuso, coletivo, a trabalhadores, é bem possível, né, talvez uma atuação do próprio Ministério Público do Trabalho, considerando essa função, né, maior e ampla de, enfim, de se debruçar sobre possíveis violações a direitos coletivos. Então, acho que aí a gente já começa a ter uma possível, não vou dizer atrito, mas algo que precisa ser bem consertado. E eu queria dizer também, em relação a contratos de não contratação, nós temos pouquíssimos exemplos em que a legislação veda algum tipo de contratação, por exemplo, a Lei do Trabalho Temporário, veda a contratação dos mesmos trabalhadores temporários por 90 dias por aquela empresa, mas muito menos com uma preocupação de concorrência e muito mais com uma preocupação de fraude, né? Então, acho que o olhar do direito do trabalho está muito mais vocacionado à eventual prevenção de fraudes. Então, em geral, eu diria que estamos a passos lentos olhando para o tema, para essa intersecção entre concorrência e trabalho. Mais recentemente, acho que vale mencionar aqui a decisão do Tribunal Regional da 15ª Região, aqui de perto, Campinas, que, de fato, foi bastante polêmica, mas eu acho que é interessante olhar para a decisão, porque talvez ela tenha repercutido mais do que, não vou dizer inovado, ela inovou, mas uma das coisas que estão ali pedidas pelo Ministério Público do Trabalho é que sindicatos sejam informados, digamos assim, de eventuais, né, enfim, atos de concentração econômica em que haja, sabidamente ou potencialmente, demissão em massa, diminuição massiva de postos de trabalho. De fato, acho que isso talvez tenha assustado, né? E aí o Ministério Público do Trabalho, na ação civil pública proposta, faz uma série de pedidos, né? E vários deles têm essa relação, tem esse objetivo final, né? Então, obter informações e depois que o sindicato seja informado minimamente sobre esse processo. E tem algo aqui que eu fiquei pensando, que eu acho que pode talvez ser um elemento a se levar em consideração, porque uma das preocupações do Ministério Público do Trabalho é justamente, enfim, um dos pedidos, uma das motivações é que o CAD leve em conta a função social da propriedade, né? Mas pensando neste caso muito específico, e que foi julgado, um dos pedidos do Ministério Público foi julgado procedente para que, nesses atos de concentração, o CAD encaminhe, por ocasião da instrução do procedimento, ofício aos sindicatos, né? Esse foi um dos principais pedidos julgados procedentes. E aí, fazendo um paralelo um pouco com a regra sobre demissão em massa, de fato, hoje, após a reforma trabalhista, os sindicatos não precisam mais autorizar a demissão em massa ou negociar coletivamente, mas nós tivemos um tema de repercussão geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o tema 638, que dispõe o seguinte, que disciplina o seguinte: de fato, o sindicato ele não tem que autorizar ou não é necessário uma negociação coletiva prévia, no entanto, ele precisa ter algum tipo de intervenção, né? Então, um pouco essa ideia de ter algum tipo de voz, algum tipo de ciência. Então, eu fico pensando, e aí devolvo talvez a provocação para os próximos, né? Se, de alguma maneira, se o CAD também, não sei se é o CAD que deveria oficiar os sindicatos, ou, enfim, acho até que não, mas se as próprias empresas deveriam, né, tomar essa providência antes, mas isso também não estaria já de acordo com esse posicionamento do Supremo de que
Afinal de contas, nesses processos em que há um potencial dano ao mercado de trabalho, enfim, com a drástica redução de postos de emprego, se não haveria um certo diálogo entre essa informação prévia, seja oficiada via CAD, seja exigência do CAD para as empresas apresentarem, digamos, essa comprovação, se a gente não estaria dialogando também com esse tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que, afinal de contas, coloca esse sindicato, ainda que não com uma voz tão forte, mas coloca esse sindicato na mesa, ali nas discussões. Então, acho que, olhando para essa decisão, ela gera bastante, talvez mais espanto para quem é do direito concorrencial e, diria, certa animação para quem é do direito do trabalho, no sentido de, bom, então talvez seja um estímulo para que a autoridade concorrencial tenha um olhar mais cuidadoso, digamos assim, para esse mercado de trabalho, que não é tradicionalmente o objeto central. Não sei se eu passei aqui um pouco do tempo, Leda, obrigada. Bom, acho que eu vou comentar aqui na posição de autoridade / participante um pouco desse processo. Se você, a Leda citou o caso do Citrovita Fischer, que chegou, foi um conflito, digamos assim, entre o CAD e o Ministério Público do Trabalho, que chegou até o limite, que é um processo criminal, né? Então, esse segundo caso, o TRT, eu acho ele bem diferente do que essa primeira disputa, digamos assim, e me parece que o TRT, inclusive, se autoconteve bastante em relação aos pedidos do MPT. E eu digo isso muito tranquilamente, porque nos próprios embargos de declaração, antes de pré-questionar para o TST, a gente tentou fazer um trabalho também junto à própria desembargadora que tomou a decisão, para tentar, ao mesmo tempo, contemplar o que ela colocou na decisão, que, como foi muito bem colocado, tem pontos ali que não são, assim, não é nenhuma ciência de foguete, ali pode ser contemplados, assim, acho que são pontos de contato até meio óbvios entre a defesa da concorrência e o direito do trabalho, mas também de não, porque acho que a grande comoção que a decisão causou foi talvez transformar a análise de operações, principalmente de fusão e aquisição, que são submetidas à análise prévia, em algo que potencialmente se transformasse em algo muito burocrático, demorado, ou tivesse digamos assim, a interferência de valores que não propriamente aqueles que deveriam ser defendidos pelo CAD. Então, ali, você tem três decisões, né? Você tem 3 pontos da decisão. Um deles diz justamente essa questão do ofício aos sindicatos, mas ele é muito genérico, muito aberto. Então, assim, se você pensar que a gente tem 600 operações por ano, se em 600 operações eu toda vez tiver que oficiar todos os sindicatos envolvidos, parece um pouco desarrazoado, tendo em vista que 90% dessas fusões sequer têm problemas de concentração no mercado produto, né? Então, se essas empresas sequer têm poder de mercado, no mercado em que elas atuam, é muito difícil que elas tenham que uma operação entre elas gere uma repercussão também do ponto de vista do poder de compra. E, por outro lado, acho que a nossa intenção era demonstrar que, em caso sim, que existe um problema que vai impactar o mercado de trabalho, o CAD pode... Tanto os sindicatos podem se habilitar como terceiros, e isso acontece frequentemente, como o CAD pode, sim, tomar determinadas medidas, né? Eu já citei o caso do GoWebJet, mas agora a gente pode falar do Nestlé Garoto como precedente, porque ele acabou, finalmente. O Nestlé Garoto também tinha ali disposições específicas de preservação do trabalho naquela fábrica específica da Garoto, lá do Espírito Santo, porque é uma fábrica que é praticamente o PIB ali daquele lugar, né? Então, acho que existe uma sensibilidade do CAD de, em casos em que exista um risco efetivo da concentração econômica ao mercado de trabalho, do CAD poder não só contar com a participação dos sindicatos, como enfim, incorporar medidas nesse sentido. As outras duas partes da decisão, uma delas é basicamente uma repercussão da disputa anterior, né? Na disputa anterior, se pediu para que o CAD abrisse simplesmente todas as informações de todas as fusões para o Ministério Público de Trabalho, sendo que ali tem muita informação que, primeiro, não é necessária para o Ministério do Trabalho, e, segundo, que é protegida por sigilo legal. Então, essa era a grande disputa.
E aí a decisão é até comedida porque ela fala, não, o MPT tem que preservar o sigilo que o CAD deu para o mesmo caso. Então, assim, poderia ter uma certa, né, com um certo ajuste da decisão, poderia ter sido uma decisão cumprível, assim, sem a gente entrar na disputa principal, que hoje é a disputa principal no TST, que é a questão da competência, né? Se a Justiça do Trabalho pode falar o que o CAD deve fazer. E o último ponto, que é tomar nas suas decisões o valor social do trabalho e a livre iniciativa, em tese a gente deveria estar fazendo, porque está na Constituição. Então, assim, se a gente não expressa isso nas nossas decisões, talvez numa tradição da própria defesa da concorrência no mundo, de ir para uma linha mais do consumer welfare, a gente deveria estar fazendo, levando em conta a função social da propriedade, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. E quando a gente fala, inclusive, de non-compete, essa questão da livre iniciativa talvez seja um dos principais pontos, né? Também evidências anedóticas demonstram que muitas vezes essa cláusula de não contratação e não compete, ela impede que pessoas saiam de uma determinada empresa e empreendam, fazendo seus próprios negócios. E isso pode também gerar principalmente quando é uma relação pejotizada, que não tem proteção de sindicato, né? Então, determinados setores em que a contratação é feita com base em PJ, quando essa PJ sai, ela tem um non-compete com aquela PJ contratante anterior e não consegue abrir o seu próprio negócio, o que é extremamente ruim e pode ser extremamente deletério para a própria economia, né? Então, daria para a gente, digamos assim, entrar numa situação mais conciliatória com essa decisão. A questão é que tem uma questão jurídica relevante, né, que não dá para a gente simplesmente aceitar um precedente em que a Justiça do Trabalho diga o que o CAD tem que fazer. E é por isso que a gente vai disputar isso no TST e depois, se necessário, no STF. Mas eu não acho que essa decisão ela causou muito mais comoção do que o que está escrito nela, de fato. E, inclusive, a gente trabalhou isso nos embargos de declaração, porque assim, existem coisas ali que devem, sim, ser levadas em conta, principalmente pensando nessa tendência, né, de que a gente está, depois de algum tempo, olhando para um dos tripés da relação capitalista, que é o trabalho. Bom, eu vou agora, nesses últimos minutinhos que nos restam, vou abrir para perguntas da plateia. Minha sugestão é abrir para 2 perguntas ou 3 perguntas. A gente pode fazer um formato de todo mundo pergunta e aí as falas já são endereçadas juntas, né? Faz as perguntas de uma vez. Mas, enquanto acho que o pessoal que está se preparando, já vi uma mão levantada ali, uma outra aqui. Enquanto acho que o microfone está chegando, eu queria aproveitar, como diz o Felipe Roquette, né, nos GTs de leniência, aproveitar desse pequeno poder de moderador que eu tenho, e vou colocar uma pergunta também. Eu queria, enfim, discutir com vocês, né, se a gente de fato chegar à conclusão de que não competes e não posts precisam ser limitadas, eu queria provocar, né, será que o CAD é a autoridade competente para fazer isso, né, e até que ponto o CAD deve intervir, né, como que a gente lida com possíveis conflitos de jurisdição, né? Então, será que as entidades, né, as autoridades de direito do trabalho vão ter que ser consultadas de eventuais decisões do CAD ou notificadas, né? O que acontece se a decisão do CAD for contestada no judiciário? E aí também eu queria aproveitar e abrir a deixa, porque eu fiquei sabendo que a gente tem umas novidades aí na frente da CA, então eu queria pedir para a Tainá também nos contar. Posso falar primeiro? Bom. A gente tem se inspirado muito em outras jurisdições, né? A gente teve recentemente um painel da OCDE sobre direito da concorrência no mercado de trabalho, e a gente percebeu que não é só os Estados Unidos que têm iniciativas em relação às cláusulas de não compete e no mercado de trabalho como um todo, mas também tem o caso da Austrália e dos Países Baixos, que são muito interessantes, em que eles iniciaram um estudo para ter realmente evidências concretas de como que essas cláusulas de non-poach, non-compete, trocas de informações estão acontecendo no mercado de trabalho em cada um desses países, em que medida são próximas ao cenário dos Estados Unidos ou não. E a partir daí, eles estão, inclusive, avaliando a necessidade de fazer propostas normativas, de alteração de normativas, ou também a criação de guias sobre
guias em que você coloca a posição um pouco mais clara do que a autoridade entende que seriam anticompetitivas ou que não, né, desse ponto de vista da advocacia da concorrência. Então, nesse sentido, a SRE, Estratégia de Reformas Econômicas, decidiu fazer uma tomada de subsídio em 2025, né, o ano que vem, em relação a esse tema de mercado de trabalho e não concorrência. E a nossa ideia, de fato, é você trazer informações e entender melhor como que isso está acontecendo no caso concreto, né, em experiências em mercados concretos, se será necessário a gente fazer um deep dive em algum mercado, olhar esse mercado mais proximamente, mas eu acho que o primeiro passo, né, para a gente, inclusive, entender qual que é a dimensão disso e a necessidade e relevância de a gente evitar os nossos esforços nesse sentido, a gente vai fazer essa tomada de subsídio, não sei precisar exatamente quando, em 2025, mas a gente tem essa intenção. Bom dia, parabéns pelo painel. Eu queria fazer uma pergunta, pedir ajuda do Grant, para trazer um subsídio à discussão que eu não percebi, pelo menos por enquanto, que é uma diferença que existe e é fundamental entre essa discussão sobre cláusulas de não concorrência nos Estados Unidos, comparando ao nosso ambiente, porque no Brasil, até onde, não sou advogado trabalhista, mas até onde eu entendo, as cláusulas só obrigam o empregado, e é assim que entendem os tribunais, se houver remuneração pelo período de não concorrência. Nos Estados Unidos, entendo que não é assim, ou pelo menos não é assim como regra geral, quer dizer, quando nós comparamos os dois regimes, acho que esse ingrediente tem que entrar, quer dizer, uma coisa é você obrigar um empregado a não trabalhar para concorrentes, na suposição que isso já foi pago, né, esse direito já foi remunerado durante o contrato de trabalho. Outra diferente é você obrigá-lo a não concorrer mediante pagamento pelo período de não concorrência. Essa é a pergunta. Muito obrigado. Obrigada. A minha pergunta é: o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para buscar reparação de danos provocados ao trabalhador e ao trabalho. O Ministério Público Federal, legitimidade para buscar ressarcimento de danos provocados a mercado, concorrência e perda de rivalidade. Queria entender um pouquinho, seria possível ou adequado a gente falar de uma ação civil pública envolvendo ambas as autoridades? E se vocês achariam que existe algum espaço aí para a gente discutir um possível conflito de competências? Muito obrigada. Sure, thank you. And apologies, the translation was delayed, so I needed my colleague to translate. So, in the United States, it's a restriction like that would generally be evaluated under the rule of reason. And the fact that the departing employee was paid after they departed, I think would be a relevant factor, but not dispositive. And even if the employee was departing and was not paid for the period when they were prohibited from competing, that still might be found lawful under the antitrust laws, in my view, because there might be a pro-competitive benefit that justifies it. So, for example, one pro-competitive benefit that parties often point to justify a non-compete is that they have invested in the training of their employee. And if the employee benefits from that training and then immediately departs to go to a competitor, then that allows free riding and reduces the incentive of the employer to invest in training in the first place. And so they would argue that it's actually good for competition to have the restraint because it promotes the incentive to invest. And so I think the answer to your question is that it's a relevant factor, but not dispositive, and even when a departing employee is not compensated, that still might be found lawful under U.S. antitrust law. Bom, acho que respondendo a segunda pergunta,
Acho que sempre pode ter uma discussão, um conflito aí de competência, mas olhando para outras situações em que há talvez uma sobreposição de alguns temas, não é incomum que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho ajuizem em conjunto, por exemplo, ações civis públicas. Então, acho que né, por analogia, o que acontece, por exemplo, em casos de trabalho escravo, enfim, que é um tema que mistura um pouco possíveis competências dessas desses dois ramos do Ministério Público, seria possível pensar em uma ação civil pública conjunta e talvez isso traga mais legitimidade até para a ação civil pública. Eu vou aproveitar a Olivia aqui e fazer eu uma pergunta. Mas na linha do que foi colocado, me parece que essa proteção à remuneração pelo não compete é só para seletista, né? É só para empregado, ou não? E isso para mim, eu acho que a gente tem que, olhando aqui para frente, talvez ampliar um pouco a discussão de mercado de trabalho, pensando em relações não mais só relações de emprego tradicionais, relações seletistas. E toda hora isso tem batido lá no CAD, né? A gente já teve uma discussão recente com o Ministério do Trabalho, foi uma discussão interna do governo, mas assim, uma relação com relação àquela questão da igualdade salarial de gênero, que teria sido muito menos ruidosa e muito mais produtiva se a gente tivesse atuado em conjunto. A gente também tem toda hora categorias profissionais que fazem tabelas, acho que todos vocês já sabem disso, que aparecem lá no CAD, como que a gente lida com isso. Tem essa questão de categorias que são pejotizadas e como que isso é uma relação de trabalho ou não. Então, Olivia, se você puder dar uma luz para a gente nesse sentido. Talvez, acho que estejam esperando muito de mim, mas eu acho que esse é um ótimo ponto que eu tinha anotado aqui, se a gente avançasse para outro ramo do debate, mas que já é difícil um pouco pensar, né, em possíveis caminhos, pensando num mercado mais conhecido, com regras estabelecidas, pensando em empregados típicos CLT, né? Mas é importante lembrar que a gente tem uma ampliação muito grande de diferentes formas de contratação, seja PJ, seja, por exemplo, os casos de motoristas de aplicativo, que também é um outro tema. Então, na minha perspectiva, eu acho que sim, acho que trabalho, pensando, né, o mercado de trabalho de forma ampla, como gênero mesmo, eu acho que seria deixar de olhar para essa grande parcela que é pejotizada, que é uberizada, enfim, tantos outros termos, seria ignorar que boa parte do trabalho também acontece fora da CLT, né? Talvez, não sei se a maior ou menor parte, mas uma grande parte. Então, eu acho que sim, a gente deveria considerar com uma complexidade talvez um pouco maior, né? Que é também entender possíveis nuances entre esses diferentes tipos de contratação. Não é uma luz, mas é uma reação. Bom, com dor no coração, porque eu estou amando o debate, não queria que acabasse, mas a gente chegou ao fim, então eu queria agradecer muito aos nossos panelistas que tomaram aqui seu tempo para falar um pouquinho, estudar, né, e falar sobre as suas considerações, seus pensamentos, e agradecer também todos por nos acompanharem hoje aqui nessa manhã. Obrigada.